Vocês vão achar que eu tava usando droga aqui por essa cara terrível que eu tô agora, mas eu não tava usando droga não, eu estava trabalhando. Esta é a minha cara depois de um dia inteiro de trabalho, de manhã até a noite. Mas consegui aqui reservar um tempinho para falar sobre um assunto muito interessante que já me perguntaram, inclusive, tanto aqui no canal quanto pessoalmente, sobre o meu gosto musical. Finalmente eu consegui tirar um tempinho para fazer um vídeo sobre isso, inclusive porque eu já tenho aqui uma série no canal chamada Klaus Indica, onde eu indiquei livros e indiquei séries. E hoje, finalmente, 2 anos depois, mais de 2 anos depois, 2 anos e meio, eu vou fazer um vídeo sobre música. Esse primeiro vai ser sobre bandas, sobre conjuntos, sobre grupos musicais, e o próximo vai ser sobre artistas solo. Para não me delongar muito, eu vou simplesmente falar aproximadamente 1 minuto sobre cada banda e vou me restringir aqui a 10 bandas favoritas. Foi muito difícil escolher a dedo cada uma delas, e eu vou comentar sobre outras bandas também rapidamente, mas vou focar essas 10 bandas prediletas que eu tenho. E eu vou fazer o seguinte com relação a essas bandas todas, para que vocês conheçam um pouco mais sobre elas, caso vocês não as conheçam, eu vou colocar pelo menos 5 músicas de cada grupo na descrição. Então, se o que eu falar sobre essa banda interessar de alguma forma e você quiser pesquisar um pouco mais e conhecer, eu vou escolher as minhas favoritas de cada banda e colocar lá para vocês darem uma ouvida. A primeira banda, não preciso nem falar muita coisa, porque sinceramente, vamos ser bem sinceros, o que pode ser falado sobre The Beatles? Essa é a pronúncia correta, tá? Pra quem quer aprender o inglês certinho. Que já não tenha sido falado antes, né? Quantos livros, quantos documentários e séries e filmes já não foram lançados por aí pra falar sobre a banda mais criticamente aclamada do globo, a banda mais conhecida, mais famosa, mais difundida pelos 4 cantos do planeta. Eu não acabei de falar que a Terra era um globo? Terraplanistas vão pirar. A banda mais comercialmente bem sucedida, porque isso é uma coisa incrível, que até hoje ninguém tenha conseguido superar os Beatles em termos de vendas, entre outras coisas. Até hoje nenhum artista conseguiu vender mais. A banda com o maior número de recordes, se você pegar o Guinness Book e for para a seção de música, e você vê que os caras têm um monte de recordes quebrados que até hoje não conseguiram ser superados. Inclusive recorde de número de músicas que foram para as paradas de sucesso, incluindo no primeiro lugar. Então assim, é uma coisa fantástica, uma coisa assim que é insuperável, não tem como, a pessoa pode tentar de todas as formas possíveis, qualquer grupo pode tentar, ninguém nunca vai superá-los, porque eles foram únicos, daquelas coisas assim que acontecem uma vez na vida. Você não consegue me falar uma única banda na história da humanidade que influenciou tanta gente. Inclusive artistas e outras bandas de gêneros completamente diferentes. Você tem rappers por aí, metaleiros, regueiros, gente de todas as áreas por aí influenciada pelos Beatles. E você também não consegue me falar um único grupo que influenciou gente do mundo inteiro a cortar o cabelo como eles cortavam. Uma banda que tenha influenciado as pessoas a dar o nome deles, dos membros, para os seus filhos. Uma banda que atraia milhares, milhões de pessoas do mundo inteiro para locais específicos só porque eles passaram por ali. Só porque John, Paul, George e Ringo estiveram naquele local, as pessoas pagam para entrar lá só para ver, não tem nada lá, é só para ver. Ah, os Beatles estiveram aqui, legal. Eu mesmo já fiz isso. Quem é fã aí me entende, sabe do que eu tô falando. E outra coisa, você não é obrigado a gostar de Beatles, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas pelo menos você deveria conhecer antes de falar. Esse negócio de, não gosto dos Beatles, não sei o quê, mas peraí, você foi atrás, você pesquisou, você de fato escutou as músicas para poder dizer? Porque se você escutou e não gostou, tudo bem, beleza, eu aceito. Agora falar que não gosta, falar que tem algo contra os Beatles, sem sequer ter tido o trabalho de ir atrás para conhecer, aí já é preconceito, né? Se não fosse pelos Beatles, eu não seria músico. Por causa dos Beatles, eu comecei a aprender instrumentos, vários instrumentos, todos que eu toco hoje. Eu comecei a compor música, porque eu queria de fato fazer música em vez de só escutar. Eu comecei a aprender a cantar, eu cantava muito mal, mas muito mal mesmo, tenho até vergonha de mostrar assim. Mas hoje em dia eu canto razoavelmente bem por causa deles. E até de certa forma comecei a aprender o inglês também por causa deles, porque eu queria entender o que eles falavam nas músicas e principalmente nas entrevistas que eu ouvia com eles. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha história, de como que eu fui aprender o inglês,
através de música e de internet, eu menciono esse tipo de coisa neste vídeo aqui, dê uma olhada lá. É muita coisa pra falar, muita. Se eu fosse falar tudo que eu tenho pra falar dos Beatles, eu teria que fazer um vídeo só pra eles, um vídeo assim de meia hora, realmente como se fosse um documentário sobre a minha história com os Beatles e a influência que eles tiveram sobre mim, enfim. Então é melhor já passar pro segundo lugar aqui na minha lista, senão eu vou me delongar muito. O segundo lugar é nada mais, nada menos do que Genesis. O que falar sobre Genesis? Bom, se eu comentar de início que foi a banda que revelou para o mundo Phil Collins e Peter Gabriel, vocês já sabem que é uma banda de qualidade, né? Dois artistas dessa magnitude, que tiveram grande sucesso solo, começaram e de fato ficaram boa parte de suas carreiras no Genesis, que é uma banda assim que é indescritível. Se eu não tivesse essa história de longa data que eu tenho com os Beatles, provavelmente o Genesis seria a minha banda favorita, assim, de longe. É difícil falar por que eu gosto de Genesis, é uma questão muito subjetiva, vai muito do gosto da pessoa, mas eu acho que tem mais a ver com a questão da composição, que eles têm composições extraordinárias, eram 5 músicos muito bem instruídos musicalmente, todos eles com um dom excepcional, capazes de compor músicas das mais bonitas e delicadas e leves até as mais pesadas, aqueles rocks assim, né, marcantes, com solos incríveis, em tempos absurdos. Se você entende um pouco de música, você sabe que 9/8 é um tempo absurdo no compasso musical. E eles eram tão bons que conseguiam fazer até mesmo uma música em 9/8 soar bem. Aliás, uma característica muito comum do rock progressivo, que é o meu gênero musical favorito. E falando em rock progressivo, já temos aqui no terceiro lugar o Yes, que em geral é tida como a banda concorrente do Genesis. O Yes e o Genesis foram os maiores expoentes, digamos assim, do rock progressivo lá nos anos 70. E também uma banda que assim não tem muito o que possa ser dito, além de ser uma banda muito completa, com personalidades muito distintas de cada membro da banda, cada um inclusive um virtuoso em seu respectivo instrumento. Se vocês gostam de músicas longas, como é bem típico do rock progressivo, o Yes tem de monte, músicas de até 22 minutos, que era uma coisa assim padrão até no rock progressivo dos anos 70. Alguns dos álbuns do Yes estão ali no ranking dos 10 melhores álbuns desse gênero em toda a história. Então só por esse fato você consegue perceber que é uma banda de extrema capacidade técnica e qualidade. Quarto lugar, Supertramp, o Super Vagabundo. Supertramp é uma banda muito curiosa, porque é uma banda basicamente de 2 pessoas que coordenavam as outras 3. Então você tinha 2 pessoas de personalidades completamente distintas que se juntaram apenas por um motivo comercial, porque musicalmente falando eles não combinavam. Um deles tendia para o jazz, para o blues, para o improviso, né, a área da improvisação musical, enquanto o outro era um cara mais pop, que gostava de Beatles inclusive, gostava de rock, fazia uma coisa um pouco mais certinha e mais comercial, voltada para a venda. Você mistura esses 2 caras, o que você tem? Você tem uma música de alta qualidade, mas sem perder aquele apelo pop que torna a música de fato comercial e comercializável. Ou seja, as outras bandas que eu falei aqui, Genesis e Yes, tinham músicas que não eram vendáveis, não dava para você vender muito. Era pouca gente que ouvia. Enquanto o Supertramp fez muito sucesso, né? Venderam milhões, fazendo um som um pouco mais acessível, mas ainda assim de grande qualidade musical, tecnicamente falando. Super indicada. Quinto lugar, The Who. The Who é uma daquelas bandas que eu jamais pensei que eu fosse curtir na minha vida, porque eu tinha uma impressão de que o The Who era uma banda muito pesada, e eu não gosto de metal, eu não gosto de um rock assim muito pesado. Rock pesado, tipo hard rock, eu gosto, agora metal eu não curto. E o The Who não é uma banda de metal, então eu pensei, vou dar uma chance, e gostei muito do que eu ouvi. Eu ouvi ali uma energia que eu não me lembro de ter escutado em nenhuma outra banda, uma banda muito energética, uma banda que inclusive veio muito antes do movimento punk, mas acabou influenciando esse movimento. Vários artistas de punk citam o The Who como influência. Então é aquela batida forte, o baterista era muito louco, me inspirou muito, me influenciou bastante. O Keith Moon, o guitarrista também era muito doido, quebrava as guitarras no palco, muito antes de outros artistas fazerem. Ele fez isso, ele foi quem inventou esse negócio de destruir a guitarra, tacando ela no palco, no meio dos shows. Então você percebe aí que é uma banda um pouco agressiva,
agressiva, mas não exageradamente a ponto de você não gostar dos caras. Eles são agressivos de certa forma, mas são caras bacanas, são gente finíssima. O baixista John Entwistle, também conhecido como Dedos de Trovão, é considerado até hoje o melhor baixista ou um dos melhores baixistas em qualquer lista de melhores baixistas que você encontrar por aí. Sexto lugar, Pink Floyd. Pink Floyd, que inclusive, ó, estou aqui com a camiseta deles, olha aí. Por que Pink Floyd é bacana? Pink Floyd é bacana não só pelos temas que eles tratam, que em geral eram temas que vinham do Roger Waters e não do David Gilmour. O David Gilmour era um cara um pouco mais comercial e o Waters era um cara mais politicamente engajado, que fazia letras sobre política, sobre temas sensíveis como repressão, opressão, guerra. Então, se você é um cara meio nerd, que você gosta desses assuntos mais intelectuais, as letras do Pink Floyd são bastante interessantes por causa desse viés intelectualista, vamos colocar assim. Mas de um ponto de vista musical, a música do Pink Floyd, além de ser muito bem executada, é uma música que soa bem pro ouvido. Nada melhor do que colocar um disco do Pink Floyd na vitrola, o disco mesmo, o LP, e ficar viajando, ficar escutando aquela música etérea. Parece que você tá num sonho, aquela guitarra do David Gilmour fazendo aqueles solinhos longos de vários minutos e tal. Uma música aí como Echoes ou Dogs. E assim como muitas outras bandas que eu mencionei aqui e ainda vou mencionar, Pink Floyd foi uma das bandas que mais venderam em toda a história. Então vocês percebem que os caras, apesar de terem esse conteúdo mais intelectual, conseguiram fazer uma música de forma acessível para ser comprada pelo público geral. Sétimo lugar, Gentle Giant. O Gigante Gentil. Meu, se você gosta de uma música certinha, tudo assim no lugar, né, o compasso perfeito em tempo 4x4, aquela batida assim padrão, nada que saia muito fora do padrão. Se você não é uma pessoa aventureira, que gosta de se aventurar de várias formas, gosta de conhecer coisas novas, explorar, não vá atrás de Gentle Giant, porque você não vai curtir. Dessas bandas todas, essas 10 bandas que eu tô falando aqui, Gentle Giant é a banda mais inovadora e experimentadora, até mais do que os Beatles, eu diria, no sentido de que os caras ultrapassaram todos os limites, fazendo ritmos sincopados, polirritmos, poliharmonias, fugas, inclusive fugas vocais, não só instrumentais. Dissonância é muito comum na música do Gentle Giant, o que é terrível pra gente que não gosta disso. A dissonância soa ruim, soa mal para os ouvidos, e bastante contraponto. Aquela coisa assim de fazer uma coisa aqui e a outra responde, né? Os instrumentos se intercalam bastante. É uma música absolutamente aventureira. É a banda menos comercialmente bem sucedida de todas que eu tô mencionando aqui. Eles venderam muito pouco. É uma banda assim meio cult. Tem um grupo de nerds e intelectuais que segue a banda pelo apelo realmente musical deles, não pela vendagem, pela comercialidade das suas músicas. Porque de fato, Gentle Giant não é nem de longe comercial. Então se você não quer se arriscar, se você tem medo de bicho-papão em termos musicais, não vá atrás dessa banda. É banda de nerd. Resumindo, assim, vamos colocar em poucas palavras, é banda de nerd. Eu não sou nerd, nunca fui, mas eu curto, hein? Oitavo grupo, ABBA. Cara, falar o que do ABBA? Ah, é banda de mulher, é coisa de menina. Minha mãe gosta de ABBA, minha avó gosta de ABBA. Dane-se que elas gostam. Elas são pessoas inteligentes, gente, são mulheres espertas. Não é banda de mulher. ABBA é uma banda excepcionalmente competente, principalmente em dois sentidos. Eu que sou um cara técnico, assim, da área, porque eu sou músico também, eu presto muita atenção na composição e nos arranjos. E os dois caras do grupo, o grupo era composto por dois casais, né? Dois homens e duas mulheres. Os casais não eram os homens e as mulheres, né? Era um homem com a mulher e outro homem com outra mulher, tá? Só pra vocês entenderem que não era um grupo de casais gays. E os dois homens, que eram amigos, né, que se conheceram na adolescência, eram exímios compositores. Os caras eram máquinas de fazer sucessos. Tanto é que eles tiveram vários sucessos nas paradas mundiais, venderam milhões, é o grupo sueco mais bem sucedido até hoje. Inclusive, é o único grupo da minha lista de 10 grupos que não é inglês. É europeu da mesma forma, mas não é inglês. Todos os outros aqui são grupos ingleses. Será que eu gosto da Inglaterra? Será que eu tenho alguma coisa com a Inglaterra? Acho que eu não gosto, hein? Eu acho que eu tenho algum preconceito contra a Inglaterra. Então, se você quer ouvir músicas de extrema qualidade, com aquele apelo pop, porque basicamente o ABBA é uma banda de pop rock,
às vezes é mais pop, às vezes é mais rock, mas basicamente é isso. Então ouça o ABBA. Composições excelentes, com arranjos muito bem trabalhados, arranjos muito inteligentes, eu diria, que de alguma forma vão te cativar. The Moody Blues, nona banda da minha lista. The Moody Blues é uma banda que teve algumas formações, começou de um jeito e terminou de outra completamente diferente. Na verdade, até hoje eles estão tocando, só que hoje é um trio e começou com 5 membros. As músicas deles são realmente muito diversas também, inclusive porque cada membro compunha. É uma das poucas bandas em que os 5 membros compunham e eles tinham músicas próprias, ou seja, não eram músicas compostas pelos 5 ao mesmo tempo, não. Cada um compunha no seu canto e eles lançavam essas músicas separadamente, em cada álbum uma música de um membro, do outro, todos eles também com dons excepcionais. É uma banda que tem uma sensibilidade um pouco maior do que as outras aqui, uma banda inclusive muito apreciada por mulheres, talvez porque algumas músicas têm um lado mais romântico, aquela coisa assim mais de falar do amor e não sei o que, mas também pelo lado instrumental que é um pouco mais sensível. Não é uma banda assim de rock que você pega e fala, nossa, que guitarra distorcida legal, que bateria pesada. Não, é uma banda um pouco mais, né, tem muito violão, tem harmonias, né, os vocais harmônicos são muito bem feitos. Então eu indico pra você que é uma pessoa, seja homem, seja mulher, um pouco mais sensível, que curte uma música que você de fato tem que parar pra apreciar, não é aquela música que você coloca lá no último volume pro seu vizinho ouvir à meia-noite. Moody Blues, você precisa ter um bom ouvido para captar a essência da banda. Inclusive, se você quiser conhecer os Moody Blues através de covers e não das músicas originais, tem aqui a minha série de vídeos de covers do Moody Blues. Tem 3 vídeos aí com mais de 15 minutos, quase 20 minutos de vídeo, tocando as músicas deles, todas em inglês, no violão. Arranjos meus, inclusive, hein? Peguei as cifras na internet, fiz uma adaptação e fiz uma coisa, tipo assim, uma versão minha das músicas deles. Dá uma conferida lá. 10º e último lugar, The Alan Parsons Project. Essa é uma banda realmente única, no seguinte sentido, não era bem uma banda, era uma dupla, eram 2 caras, o Alan Parsons, que tá no nome aí, e o Eric Woolfson, que na verdade era o cabeça da banda. O cara era, de fato, quem guiava o grupo, quem compunha a maior parte das músicas, quem tocava a maior parte dos instrumentos, o cara era o gênio da banda. Mas aí o grupo acabou ficando com o nome do outro, porque o outro era mais famoso. Alan Parsons era um engenheiro de som que tinha trabalhado com os Beatles e com o Pink Floyd, inclusive aqui no Dark Side of the Moon, então ele já tinha um nome no mercado, e aí o nome do grupo ficou sendo esse. Mas eram só eles, então eles convidavam outros músicos de estúdio, para juntar ali um grupo fictício, na verdade, que só existia em estúdio, e aí eles gravavam essas músicas, que eram deles, de composições próprias, colocavam no álbum, e aí pro próximo álbum chamavam outros músicos, inclusive cantores, para fazer participações. Então é basicamente uma dupla que a carreira inteira dela teve várias participações de músicos diversos, cantores diversos. É um projeto muito interessante, como o próprio nome já diz, é um projeto musical extremamente interessante, que me levou alguns anos para eu conhecer de fato todos os álbuns, e hoje que eu conheço, eu não abro mão de forma alguma. Perdi a chance quando eles vieram aqui no Brasil tocar, uns 2-3 anos atrás, mas se eles voltarem, eu vou ver. Infelizmente, já chegamos aqui ao fim da lista então. Eu falei que eu ia dizer só 10 principais, né, minhas favoritas, mas vou citar aqui, só citar o nome para depois vocês irem pesquisar bandas que eu curto muito, que eu escuto com frequência. Wings, que é a banda que o Paul McCartney formou depois dos Beatles. Bee Gees, fantásticos em termos de composição, de arranjo, de melodia, de harmonia dos vocais. Emerson, Lake and Palmer, também uma banda de rock progressivo excepcional, músicos extremamente capazes, competentes, exímios músicos, cada um no seu respectivo instrumento, e a voz de Greg Lake, eterna. Herman's Hermits, Jerry and the Pacemakers, King Crimson, que esteve aí no Brasil agora em 2019, e eu não fui ver, infelizmente. Traveling Wilburys, também banda formada depois dos Beatles, só que pelo George Harrison. Van de Graaff Generator, uma banda também de rock progressivo. Triumvirate, uma banda alemã, muito parecida com Emerson, Lake and Palmer. Se você curte essa, vai curtir a outra. UK. E agora eu vou mencionar algumas bandas secundárias, bandas que assim, não me influenciaram tanto, eu não escuto tanto, mas eu gosto e posso falar que são competentes. Eu vou só mencionar os nomes. A Barca do Sol, Bacamarte, Eloy, Engenheiros do Havaí,
Havaí, Focus, Jethro Tull, Mamonas Assassinas, que foi a primeira banda que eu curti na minha vida, está aqui o vídeo para comprovar, cliquem aqui. Os Mutantes, Palavra Cantada, Peter, Paul and Mary, Premiata Forneria Marconi, Queen, Simon & Garfunkel, Skunk, Som Imaginário, Som Nosso de Cada Dia, The Animals, The Beach Boys, The Flower Kings, The Hollies, The Monkees, The Pete Best Band, The Rattles e Tomorrow. Basicamente é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês não conhecem essas bandas, e eu acho que vocês não conhecem porque meu gosto musical não é muito comum, é um gosto bem peculiar, recomendo aí que vocês vão atrás e conheçam essas bandas clicando aí na descrição. Quem sabe vocês começam a gostar, depois vocês vão me agradecer, vocês vão voltar aqui nesse vídeo e falar: muito obrigado, Klaus, por ter me indicado essa banda, porque hoje ela se tornou a minha banda favorita ou uma das minhas favoritas. Vocês vão me agradecer depois, garanto. Até a próxima.